Uma massa bem desenvolvida, o glúten, com os ingredientes certos, ela não vai sofrer tanta alteração na parte do frio. O meu pão cresce até na geladeira. Então, se o meu pão cresce dentro da geladeira, ele vai crescer no frio também. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje eu vou te trazer as principais dicas de fermentação no inverno. E aí, Patrícia, vamos lá? Vamos sim. São Paulo faz inverno mais ou menos, está fazendo o ano inteiro. Mas quando pega o frio em São Paulo é brabo, né? É. Já fez pão no inverno, Patrícia? Eu já cobri ele com cobertor. Nossa, Patrícia, eu vou até desmaiar. Não me diz uma notícia dessa, Patrícia. Pelo amor de Deus. Eu não moro num lugar de frio, moro numa região de muito calor. Mas também quando faz frio, é frio. Mas mesmo assim, quando fazia frio na minha região, o pessoal ainda usava o cobertor. Então lá no interior, eu fiz a libertação dos cobertores, né? Quando eu fui para lá, morar no interior e dar aula lá, então eu libertei o povo dos cobertores. Você vai saber como se libertar hoje do cobertor, da mantinha, né? De um monte de coisa que você tem aí guardado para fermentar pão, né? Posso fazer pães com temperaturas muito baixas? Pode. O meu pão cresce até na geladeira. Então, se o meu pão cresce dentro da geladeira, ele vai crescer no frio também. Então, eu posso fazer sim, sem problema nenhum. Temperatura baixa, né? Acho que as regiões mais frias é a região sul, né? A região sul é muito frio, tem geada, tem um monte de coisa. E lá nós nunca deixamos de fazer pães, né? Nem minha mãe, nem minha avó, ninguém deixava de fazer pão. Então, pode sim, tranquilo fazer pães, né? Não é porque eu não tenho inverno aqui que eu não conheço a região do inverno. Eu conheço e sei o que é fazer pão no frio, né? Já morei aqui também, em São Paulo, e eu sei o que é fazer pão no frio. Então, as dicas vão te ajudar bastante. O frio altera muito o tempo de crescimento do pão? É assim, se a receita for elaborada, bem elaborada, eu sempre falo, uma massa bem desenvolvida, o glúten, com os ingredientes certos, ela não vai sofrer tanta alteração na parte do frio, né? Da região muito fria. Eu até acho que o calor excessivo é mais prejudicial à massa do que o frio, porque o frio eu acabo, né, tendo um controle maior da minha fermentação. Então não é impossível. O principal de tudo isso é eu ter uma receita balanceada com a quantidade de fermento certinho, os ingredientes, o não excesso de farinha, isso é importante. Mas ela tem que estar balanceada a receita. Mas eu não acredito que o frio seja a pior coisa para fazer os pães. Eu acho que eu tenho muito mais medo do calor excessivo do que do frio. Temperaturas baixas podem melhorar o sabor dos pães? É que assim, se essa temperatura baixa, o que acontece? O fermento, ele fica mais controlado na massa, né? Eu não sei se você já percebeu que na temperatura alta, às vezes a massa até libera um aroma bem mais forte do que na temperatura mais baixa. Porque na temperatura mais baixa, a ação do fermento é um pouquinho mais lenta, mas isso é benefício para a massa, né? Não vai ter aquele problema de melar, daquela massa ficar toda mole, aquele cheiro forte. Então eu acredito que a fermentação, eu gosto da fermentação baixa para ter um bom pão. A não ser aqueles que ficam assim com muita pressa, né? Eles têm medo de
O pão no inverno fica lá em cima do pão, olhando para o pão crescer, né? Mas tem tantas maneiras de você guardar esse pão, que a gente vai te dar as dicas, que você não vai ter problema com isso. Mas eu acho que ele fica bem mais saboroso, sim, devido a essa fermentação equilibrada, lenta, um pouquinho mais lenta, e ela vai se adequando à massa. O fermento, sempre que ele é mais trabalhado, que ele tem mais tempo para agir na massa, que ele leva um tempo maior, todo pão que leva um tempo maior de fermentação, ele é mais saboroso. Isso é fato, não tem, é fato mesmo. Qual o melhor fermento para utilizar no frio? Ó, eu gosto do fermento fresco, no frio eu gosto um pouco mais. Mas nenhum fermento deixa de crescer porque a temperatura está baixa. Eu sempre falo que o fermento não é o vilão, tá? Nisso aí tem que estar tudo adequado. A água em ambiente, o não excesso de farinha, tudo isso vai influenciar nessa massa. Uma receita equilibrada eu posso fazer com fermento seco, como eu posso fazer com fermento fresco. E essa é uma teoria que as pessoas têm, que dizem que o pão de fermento seco não cresce. Eu acredito, Patrícia, que você também chegou na sala de aula com essa dúvida, né? Então, assim, ele não cresce porque as pessoas colocam ele mal acondicionado na massa, né? Não misturam com a farinha, colocam diretamente na água, e isso vai demorar a evolução. Obviamente, o fresco vai acelerar melhor essa massa, ele é mais rápido, a fermentação, nesse caso, que ele tem já a massinha, ele já está dilui mais fácil, então a ação dele é mais rápida. Mas os dois vão crescer no inverno de qualquer maneira. A fermentação natural, ela vai seguir o seu ciclo, né? Que também vai acompanhar aí um pouquinho, talvez mais lento, devido à temperatura. Mas você tem que lembrar que sempre que o frio é bom para fermento, ele não é ruim, ele é muito bom para a fermentação. O pão é muito bom. Não tenha medo do frio, né? Eu cresço meus pães na geladeira, eu sempre continuo dizendo assim, a minha teoria quando eu abro uma aula é dizendo, se meu pão cresce na geladeira, por que é que ele não cresce no frio, né? Então tem que estar adequado. Lembre-se sempre, receita correta, adequada, não dá erro. Posso usar água morna para acelerar o crescimento? Não, você não precisa, você pode usar água em ambiente. Agora, vamos supor, você está numa região lá que a sua água está virando pedra de gelo já, né? Tá quase cristalizando. Aí você vai ter que diluir isso aí um pouquinho para colocar, né? Mas não precisa água em ambiente, você já vai fazer, não precisa acelerar. Porque vamos supor que você aquece essa água e aí você se excede na temperatura, o que vai acontecer? Não vai ser o problema do frio, vai ser o problema do superaquecimento da água no fermento. Entendeu? Ela vai impedir o crescimento do fermento. Então não é o frio. Então, melhor não arriscar a temperatura ambiente. Tá? Só se ela tiver ultra gelada, quase virando gelo, aí você vai ter, não é um período de calor, você vai estar no inverno, aí você dá e coloca uns 10, 20 segundos no micro-ondas, perceba que ela voltou à temperatura ambiente, você já pode usar. Não é isso que vai mudar a sua história. Eu falo que o frio não impede massa de crescer, ele mantém a massa, né? Porque o calor faz com que ela faça aquela evolução, mas o calor não mantém massa. Ela vai desandando. Se você não controlar ela, se deixar uma massa no calor, ela não se mantém, né? E a massa no frio, ela se mantém, é como se ela estivesse na geladeira. Então, você mantém a textura da massa, você mantém tudo isso. Então, o frio não é problema, gente. Eu considero, vou dizer todas as letras, calor é muito mais terrível se salvar uma massa do calor. Começa a crescer exagerado. Se você não conhece minhas técnicas, o que vai acontecer? Se você não conhecer a técnica de geladeira, você vai perder essa massa em cima da mesa porque ela vai desmontar todinha no calor. E no frio você não vai ter essa ocorrência. Pode ser um pouquinho mais lenta, mas ela não vai perder, você não vai. Isso certeza, no calor você vai. Você perde massa se você não correr com a massa. Calor excessivo é horrível, horrível para trabalhar. Tá? Fermento é vivo e o fermento pode vir a morrer.
Ele não aguenta alta temperatura. Fermento não, ninguém está falando que fermento em baixa temperatura ele morre. Todos os textos dizem que o fermento morre em quê? Em alta temperatura. O que você não está sabendo é adequar a sua massa. Está colocando farinha em excesso e depois quer que o fermento seja obrigado a crescer. Farinha em excesso, açúcar em excesso, gordura em excesso, tudo em excesso vai estar sobre aquela fermentação e não vai crescer. Né? Isso é perigoso. Aí tá a maior de todas as perguntas. Posso usar cobertor? Não. Ai, Patrícia, a Patrícia olha, ela me coloca em cada situação. É na vida, no dia a dia e nas perguntas. Não tem necessidade de cobertor, abandone o cobertor, né? Olha que tem coisas bem interessantes. À medida que você cobriu com plástico, porque todas as minhas massas, quando eu termino, eu cubro com plástico. O que o plástico faz? Ele não faz um aquecimento? Ele aquece. Então, se você ainda cobrir com plástico e depois quiser fechar com uma outra sacolinha de plástico e amarrar, você não precisa de cobertor. Para que cobertor? Nem pano, nem nada, sabe? Então, não precisa de cobertor, de mantinha, de não sei mais o quê. Sabe, uma vez eu ouvi uma história tão radical nas minhas aulas que uma pessoa me falou que a avó colocava a calça do vô assim sobre a massa, fazia assim, né? Colocava a calça para fermentar o pão. Eu falei, meu Deus do céu, que isso nunca eu possa ver na minha vida. Então, pelo amor de Deus, Patrícia, abandone o cobertor. A Patrícia já encostou o cobertor, né? Nem na minha região não usa mais cobertor. Quem me conhece aboliu o cobertor. Eu falo assim, ó, existe um período antes da Roseni e pós-Roseni. Depois que você me conhece, você abandona muitos erros que você fazia, você não faz mais. E eu não estou falando de boca, eu recebo isso todos os dias, de alguém que já fazia pães, alguém nem que está fazendo pela primeira vez, tá? De alguém que já fazia pão e fala assim, meu Deus, como eu aprendi com esse vídeo. E principalmente para você que está iniciando agora, você já está aprendendo da maneira correta. Nunca pegue um cobertor para cobrir pães, nunca, sabe, nunca. Um saquinho, feche com uma sacolinha, ou sobre um saquinho, um pano de prato, se estiver muito frio, isso vai fazer aquecimento, tá? Pode fazer. E eu posso usar o micro-ondas ou o forno aquecido? Vou falar de micro-ondas. Tem pessoas que colocam alguns segundos a massa no micro-ondas, 10, 15 segundos, para forçar o crescimento dessa massa. O que acontece? Eu faço uma aceleração de fermento, eu vou deixar um aroma muito forte de fermento. Eu acelero essa massa, não deixo o fermento crescer no tempo certo e ela já não vai ficar tão saborosa. E vamos supor que eu aperte esse botão do micro-ondas aí e eu esqueça, o que vai haver? Vai dar início a um cozimento de massa. Aí ela não vai nem fermentar, o cozimento de micro-ondas é de dentro para fora. E o que pode acontecer? Lá dentro da massa, haver um cozimento nessa massa e você nem perceber. E aí isso não vai dar um superaquecimento. Agora, o que você pode fazer é, por exemplo, sua massa está crescendo, você já cobriu com um saquinho, que são todos os batedores, né? Cobriu a massa com um saquinho, colocou uma sacolinha, você pode colocar no micro-ondas, lá dentro, sem ligar. Porque o que acontece? O micro-ondas vai ficar fechadinho e ele vai fazer uma boa fermentação. Ele vai fazer uma estufa. É uma estufa, mas não liga. Você pode colocar sem ligar, tá? Cobriu, faz uma estufa. Um outro lugar que é uma estufa legal é o armário, tá? Você tem um armário aqui, ó, deixa um cantinho ali, ó. O armário é fechado e o armário mantém uma temperatura boa. Então você pode colocar uma massa ali dentro, fechadinha dentro do armário, cresce muito rápido. É uma dica bem importante. A gente mesmo nas gravações, a gente bota bastante massa dentro aqui do armário, que vai quando tá mais frio, e elas vão crescendo, nem se preocupa com isso, ele cresce, ela tá coberta, não tem contato. A gente esvazia um cantinho do armário e a gente deixa. Eu falo que o armário, ele é bom para um monte de coisa, porque o armário, ele protege bem das temperaturas
tanto da alta como da baixa. E aí a sua fermentação vai ocorrer normal. O que não pode deixar é um produto aberto para sofrer uma desidratação. E o forno aquecido? Se eu errar essa temperatura, tem gente que faz assim, ó, esquenta o forno, tá? E coloca lá, desliga e coloca lá dentro, mas pode alterar a temperatura. Agora tem uma dica importante. O que você pode fazer é esquentar o forno, abrir a porta do forno e colocar sobre a porta do forno, mas desligado. Que aí o calor lá de dentro, ele pode acelerar o crescimento. Mas o forno desligado, que não corre risco nenhum de haver um cozimento nessa massa. Se você tiver com muita pressa, eu gosto mais do armário. Eu acho que o armário funciona bem. Todo mundo tem um armário em casa, pega um cantinho só para você colocar ali. Não vai pôr embaixo de pia, é armário mesmo. E num balcãozinho que você tenha. E eu acho que é a melhor dica. Mas se quiser usar o forno, não pode também pré-aquecer. Pode usar com ele fechado, fazer uma estufa. Gente, lembrando que o armário é estufa, que o micro-ondas é estufa, que o forno fechado é estufa, não precisa aquecer. Estando fechado, ele tem a temperatura interna diferente da externa, né? Tanto é que, vou dar um exemplo, o chocolate, se ele ficar protegido, guardado dentro de armário de caixas, ele não derrete. Não, pode ser o calor de não sei quantos graus, ele não derrete. Você põe numa caixa de papelão e guarda dentro de um armário, porque ele fica protegido da temperatura externa, tá? Então é o caso, faça estufa no armário, faça estufa no micro-ondas, nada de ligar, não é proibido. E se quiser fazer essa da porta do forno, só tem que tomar cuidado para não tropeçar na porta depois, derrubar a massa e tudo, né? Então, mas o que eu mais uso é armário. Na padaria usa muito armário? No armário, ele tem a vantagem que ele não acelera, né? Ele vai crescendo o tempo dele, mas com uma temperatura mais tranquila. Agora, esse negócio de esquentar forno, micro-ondas, pelo amor de Deus, não faça. Ai, tem gente que fala, eu faço, não sei o que. Não faça, tá? Mas tem uma coisa também que você pode fazer, que a gente vai estar falando sobre o final do vídeo, que é uma coisa que não afeta, você pode dar uma aceleradinha e não afeta a sua massa. Preciso fazer aumento de fermento no frio? Eu não costumo fazer aumento de fermento, eu já tenho a fermentação equilibrada. Mas se você tiver com muita pressa, você pode acrescentar somente mais 20% desse valor da fermentação. 20% do valor da fermentação que você já tem, tá? Se for da massa doce, vai ter um valor, da massa salgada vai ter... Massa doce, por exemplo, a gente usa 2%, né? Vamos supor que dê 20 gramas. Então, se eu for usar 20%, eu vou usar apenas 24 gramas. Então, não é um aumento violento. Eu estou falando um aumento de uma massa já equilibrada, tá? Então, uma massa salgada onde eu uso 2%, fazendo 20%, eu vou usar 4 gramas a mais, um exemplo. Na massa doce, também eu vou usar umas 8 gramas a mais. É bem pouquinha a diferença. É 20% do valor de uma receita já balanceada. Não adianta, não vai querer me colocar 20% de que você está usando lá 1 quilo de farinha, 100 gramas de fermento. Aí não pode, tá? Por exemplo, para 1 quilo de farinha, eu vou usar uma média para massa salgada 20 gramas. Então, eu vou usar aí 24 gramas na massa doce, um pouquinho mais, né? Que vai dar umas 40 gramas na doce, daí tem a semidoce. Então, tem as porcentagens que eu vou usar e a partir de uma massa calculada eu posso usar 20%. Não é uma coisa assim obrigatória, só se eu tiver com muita pressa, se eu tiver uma encomenda muito rápida, porque ele vai fermentar. Eu faço pães inverno, verão, quem me acompanha sabe disso, às vezes eu pego uns frio aqui em São Paulo, nas gravações, e a gente faz os pães aí sem problema, tanto doce como salgado, o cuca. Todos eles a gente usa até geladeira, às vezes ainda no frio, né? Nós já pegamos dias frios, não foi? Já usamos. A Patrícia é minha testemunha, que ela me acompanha. E a gente tem que, às vezes, até reter o pão na geladeira, que ele cresce no frio. Então, por quê? Receita balanceada, não tenha medo. Eu já vi gente falar, mas na minha terra tem geado, na minha terra tem isso, mas não tem nada a ver. Você fez, mantém coberto e está protegido. Você não se abriga do frio, abriga o seu pão também do frio, protegendo com plástico. Aí pode pôr um paninho sobre o plástico, mais uma sacolinha. Você fez uma estufa e aí ele cresce. Antigamente os fornos tinham estufa, lembra? A gente colocava as coisas bem na estufa, né? Lembra?
Quais tipos de massa crescem mais rápido em temperaturas baixas? As massas em temperaturas baixas ou altas, elas já têm diferença de crescimento. Por exemplo, o pão salgado, a massa salgada já tem uma tendência de crescer mais rápido. Ela tem um teor de açúcar menor, ela já é uma tendência com menos gordura. Então já é uma tendência da massa salgada a crescer mais rápido. E ela vai seguir o ciclo. Se ela já crescia um pouquinho mais rápido que a outra, na temperatura alta ou baixa, ela vai ter o episódio dela vai ser o mesmo. Na doce é a mesma coisa. Se ela demorava um pouquinho, ela vai demorar o mesmo tempo. Por exemplo, as massas com batata, que fermentam mais e tal, elas vão seguir o ciclo, né? Então, não tem esse problema. É melhor fazer esponja para acelerar o crescimento? Isso eu gosto, tá? Esponja é bom, fermentação indireta, né? Então, assim, a esponja, principalmente na parte de frio, é bom você fazer, porque você acelera. Porque o que é esponja? É acelerar o fermento sobre pouca farinha, né? Faz a ação do fermento sobre pouca farinha. Eu gosto bastante de esponja, eu gosto muito de fermentação indireta no inverno, porque aí você pegou uma parte da farinha, o fermento e a água e deixou crescer enquanto você separa os demais ingredientes. Então você já acelerou essa fermentação. A fermentação indireta no inverno, ela é mais rápido mesmo, ajuda bastante a fermentação indireta. Para quem está com aquela famosa pressa, nesse caso, no inverno, a fermentação indireta ela é muito, muito boa, a famosa esponja. Muita gente ainda faz muita esponja ainda. E as pessoas não estão erradas quando elas fazem esponja, tá? É uma pergunta que vem bastante para mim. Não está errado fazer um pré-crescimento antes de fazer a massa, não está errado. É de acordo com o tempo, ou eu preciso de fermentação direta, ou eu preciso de indireta de acordo com o tempo. Mas no caso do inverno, a indireta, ela acaba se tornando melhor para mim. Né? É uma aliada. No inverno, ela é uma boa aliada mesmo. A direta, ela acelera a sua produção, mas no caso do inverno, a indireta é que vai te ajudar a acelerar a tua produção. Vai ser melhor no caso de inverno, né? Isso é bem importante. Lembra sempre que esponja é a ação do fermento sobre pouca farinha. Eu sempre dou um exemplo. É mais fácil sair debaixo de um montinho de terra, né? Então um pouquinho de farinha, é mais fácil a evolução, já acelera o fermento, do que ele sair na montanha lá de 500, de 1 quilo. Ele demora um pouquinho mais para desenvolver, porque ele está com um volume maior de farinha. Se ele se desenvolve aqui mais rápido, no pouquinho ele vai desenvolver o restante da massa mais rápido. Qual dica mais você pode dar de acelerar o crescimento? Tem uma dica que eu uso, que é assim, eu aqueço uma água, é quase como fazer derreter chocolate, tá? Isso se eu tiver com muita pressa, eu faço isso só se eu tiver com muita pressa, porque o crescimento vai se desenvolver no inverno no mesmo período de 30, 40 minutos, ele vai se desenvolver. O pão não vai perecer porque é inverno, tá? Ele vai se desenvolver com uma boa receita. Mas se eu estou morrendo de pressa, preciso acelerar aquela massa, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um banho-maria, certo? Eu aqueço a água, posso colocar a minha tigela sem encostar naquela água, eu desligo o fogo. Eu aqueço a água como se fosse para derreter o chocolate, forma bolinhas, tá? No fundo da água eu desligo, coloco a outra tigela sobre, já coberta com a massa, mas não posso encostar na água. E isso acelera um pouco o crescimento e não desidrata a massa, tá? Então ele não desidrata a massa de jeito nenhum. E é uma dica para quem é muito apressado ou tem que produzir pães rápido no frio, ele vai crescer. Mas se você quer acelerar, você tem medo do frio, então você pode dar uma aceleradinha. O único processo de aceleração que eu mais indico que tem aquecimento é esse, mas não pode de maneira nenhuma essa vasilha encostar naquela água, é só para manter. Ele cresce bem rapidinho mesmo, tá? Lembrando que o sabor será outro, porque não vai acelerar o fermento, que acelera o fermento, sempre vai ter sabor de fermentação na massa, né? Sempre vai ter. Toda vez que a gente acelera uma massa, você tem sabor de fermentação. E pode ser sujeito à famosa azia, né? E marcas, às vezes também, marcas muito inferiores de fermento, muito ruim, também afeta bastante. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui.
Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima.